Olá, essa é mais uma aula assíncrona e para essa aula eu vou utilizar o material exigido pela editora LTC, que é o resumo do livro do Halliday Slick, Fundamentos de Física, volume 1, Mecânica. Para essa aula a gente vai falar sobre os vetores unitários, né, e a soma a partir das componentes. Bom, então para a soma vetorial, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é como que é representado esses vetores. Então, esses vetores eles são representados no eixo x pelo vetor i, que é o vetor unitário, representando o sentido do eixo x, vetor j no eixo y e o vetor unitário k no sentido z. Então, essa é a minha primeira representação. O valor dele numérico é igual a 1, então ele tem módulo igual a 1. Né? Tem as suas orientações representado através das componentes. Então você tem uma componente que tem uma dimensão e a representação através de um circunflexo, indicando que é um vetor unitário. Esse é o sistema de coordenadas que a gente chama de destrógeno. Por quê? Porque ele permanece destrógeno quando sofre uma rotação. Se você tem um vetor, então ele pode ser representado, no caso aqui, eixo x, eixo y, e ele pode ter também eixo z. Como eu posso apresentar aqui, bz, bzk. Então, se você tem dois vetores no espaço, você pode representar esse vetor como sendo um rxi, um ryj e um rzk, tendo todas as componentes possíveis para esses vetores. Se você tem dois vetores e aí você quer somar ou subtrair vetores, você tem que observar para onde é a orientação desses vetores. Então, se você tem uma subtração, você vai subtraindo componentes por componentes. Se você tem uma soma, você vai somando componentes por componentes. Por exemplo, aqui, eu tenho o vetor D1 e o vetor D2. Se eu fizer a soma desses dois vetores, a gente sabe que nós iremos obter esse vetor aqui, resultante aqui. Nós teremos esse vetor, que é uma contribuição do D1x com a contribuição desse aqui até aqui, que é o D2x. Então você soma o D1x com o D2x, então você vai ter essa componente aqui, desenhar direito, né? Não fica carregado demais e a gente não enxerga direito, né? Então, daqui até aqui é o D1x, daqui até aqui é o D2x. Quando você faz a soma do eixo x, então você tem um valor maior. Ó. Por quê? Porque os dois têm o mesmo sentido positivo. Ele pergunta aqui, quais os sinais das componentes x de D1 e D2? Ó, todas as duas positivas, todas as duas apontando. Então, D1 maior que zero, D2 também é maior que zero. Então, item A, as componentes. Então, D1x, D2x. Item B. Quais são os sinais das componentes y?
o D1Y é aqui, ó. Então, D1Y é maior que zero, então é positivo. Já o outro, que eu vou traçar uma linha aqui, para representar o D2Y, que é para baixo, ó. D2Y é negativo, o sinal dele é para baixo, então o sinal é menor do que zero. Item C. Quais são os sinais das componentes x e y da soma dos dois? A x a gente vai ver que é positivo. Como os dois são positivos, então o D1x mais D2x é maior que zero. Agora, e do y? Da soma dos dois. Olha só, o D1y é maior do que D2y. Então, D1y mais D2y, que é negativo, mas ele é menor, isso também será maior do que zero. Então, todas as componentes que são maior que zero. Porque você vai obter esse vetor aqui, ó. Você vai ter isso menos esse aqui, o resultado vai te dar uma componente aqui, ó, que é a diferença entre esses dois. E esse aqui vai te dar isso aqui. Quando você somar esse aqui, que está desse tamanho, com esse aqui, vai te dar esse aqui, ó, que é a componente x e a componente y do vetor. Bom, mas se você fizer uma rotação, a rotação ela não altera o vetor. Então, olha só, eu tenho aqui um plano cartesiano, componente x, componente y. O vetor é esse aqui, o vetor A. Se eu fizer um giro com as componentes, mudar, transladar essas componentes, ó, traçou um outro plano cartesiano, x', y' na mesma origem. O vetor ele permanece o mesmo. Então aqui, ó, o vetor não se altera. Mas as componentes sim, elas mudam. Se você girou, você vai aumentar uma componente e logicamente diminuir uma. Nesse caso aqui, ó, a componente x aumenta, que era esse tamanho, ela vai aumentar, e a componente y ela diminui. Porque se o vetor ele não muda, e ele é representado pelo teorema de Pitágoras aqui, a componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado, tem que haver a compensação aqui para que esse resultado ele não se altere. Ó, isso alterou, mas a soma dos dois ao quadrado tem que dar raiz quadrada, tem que dar o mesmo valor de antes. Não pode mudar. E o ângulo? O ângulo entre eles, antes era θ. Agora, o ângulo aqui é θ'. Mas, se você observar bem, esse aqui é o θ. E aí, quem é o θ? É esse mais esse aqui. Ou seja, é o θ' mais φ. Tá? É o tanto que você girou, mais o ângulo que ele faz agora com o eixo x'. Bom, e aí a gente pode multiplicar vetores, né? Como que a gente multiplica vetores? Primeiro, são 3 tipos de multiplicação. A primeira delas é a multiplicação de um escalar por um vetor. Então, se você tem um vetor aqui, vamos supor um vetor z. Aqui não tem a seta em cima, porque a representação está em negrito, tá? Então, a anotação ela muda um pouco. Então, se você multiplica isso aqui por 5, como foi feito aqui, ó, multiplicou por 5, então fica aqui, ó, 5z, cada um deles tem que multiplicar por 5. Então, aqui fica vezes 5, dá menos 15, vezes 5 dá 25. E o que é verdade você dividir, né? Se você dividir também por um número, se fosse dividindo por 5, então seria z sobre 5 igual a menos 3i por 5 mais 5 por 5
J aqui dá 1. Né? Aqui eu não sei quanto dá. Dá menos 0,6, né? Bom, então, tanto faz multiplicar quanto dividir. O que você faz com o vetor, você tem que fazer com as suas componentes. A segunda multiplicação é chamada de produto escalar. É a multiplicação entre dois vetores, onde o resultado é um número, que a gente chama de produto escalar. Então, você multiplica dois vetores e o resultado é um escalar. No nosso caso aqui, a gente tem vetores que são perpendiculares entre si. Então, você tem eixo x, eixo y e eixo z. Então, se você multiplica A escalar B, então você vai multiplicar cada componente e multiplicar o ângulo entre eles. Tá? Então, por exemplo, eu vou multiplicar AX com o BX. Então, vai ficar assim, ó. AX BX e o cosseno do ângulo entre o X, o AX e o BX. Olha só, esse tem vetor unitário I, eixo X, vetor unitário I. Então, o ângulo entre eles é 0. Então, cosseno de 0 grau. Isso aqui é 1. Então, fica AXBX. AXBX. Também posso fazer para todos os outros. Observe que, nesse caso aqui, ou é 0 grau, ou é 90 graus. Se for 0, é 1. Se for 90, é 0. Então, ó, AX BY, que é esse aqui por esse aqui, eu tenho o cosseno de 90 graus. Cosseno de 90 é 0. Então, todos os componentes que são perpendiculares entre si, eles desaparecem no produto escalar. Só permanecem aqueles que têm a mesma direção. Então, AX com BX, AY com BY e o AZ com BZ. Ó. AX, BX, AY, BY, AZ, BZ. Bom, o que a gente pode analisar aqui para poder fazer conta rápida? É sempre observar, então, ó, se você tem I escalar I, vai dar 1. J escalar J também dá 1. K escalar K também dá 1. Então, você olha para as componentes. Se elas tiverem a mesma direção, então o produto escalar dá 1. Então, basta multiplicar o escalar de cada um deles. Tá? Então, no caso aqui, AX, BX, AY, AZ, BZ. Qualquer outra combinação aqui, por exemplo, I vetor J, escalar J, isso dá 0. I escalar K também dá 0. J escalar K também dá 0. Só não é 0 se estiver na mesma direção. Tá? Então, todos os outros aparecem. Então, o produto escalar nada mais é do que a multiplicação do escalar por outro escalar. Então, tanto faz a projeção do primeiro vetor no segundo ou do segundo no primeiro. Isso é indiferente. Tá? Tanto faz fazer A escalar B ou B escalar A, que o resultado dá o mesmo. Então, olha só esse teste 4 aqui. Se você tem um vetor de módulo 3, então 3 unidades. Um vetor D, C. E um outro vetor de 1, 2, 3, 4, vetor D. Qual é o ângulo entre eles se C escalar D é igual a 0? Olha só, nesse caso aqui não dá 0. Eles vão ser 0 se estiverem assim. Ó. O C fazendo um ângulo de 90 graus com o D. Lembra lá? I escalar I dá 1. Ele vai ser 0 se você tiver I escalar
J, ou seja, se forem perpendiculares. Então, quando que dá zero? Quando o ângulo entre eles for 90 graus. Quando que ele vai dar 12? 12 quando esse tiver 3i e esse aqui tiver 4i. Mesma direção, mesmo sentido. Então, 12 quando eles tiverem o ângulo de 0 grau. E se eles estiverem assim, ó, 1, 2, 3, ó, 3i, e o outro tiver assim, ó, 1, 2, 3, 4, menos 4i. Quando eles estiverem no sentido oposto, 180 graus, ó, 3 vezes menos 4, menos 2, e escalar i dá 1. Então dá menos 12 quando o ângulo for 180 graus. Aí a gente vem com o produto vetorial. Esse produto vetorial já é um pouco mais enjoado. Por quê? Ele é determinado por uma regra, chamada regra da mão direita. A regra da mão direita diz o seguinte. Vamos pensar aqui no plano cartesiano. Vamos pensar aqui, ó. Dois vetores. Se você faz a multiplicação entre esses dois vetores, o outro vetor ele tem que ser perpendicular aos dois primeiros. Então, se você tem aqui o i e o j, se você multiplicar esses dois vetores, você tem esse aqui. Então, ele vai seguir sempre essa regra aqui. Quer ver? Vamos desenhar aqui para a gente entender. Eu tenho x, y, z. Então, eu tenho i, j e k. Se eu multiplicar, vamos colocar em preto aqui, ó. Se eu multiplicar o i, seguindo sempre essa ordem aqui, ó. Se eu multiplicar o i pelo j, eu vou obter o k. Se eu multiplicar o j pelo k, eu vou obter o i. E se eu multiplicar o k pelo i, eu vou ter o j. Então é assim, ó. I vetor j, k. J vetor k, i. K vetor i, j. Então, você precisa dessas três situações aqui. Ela fala assim, mas e se fizer ao contrário? Toda vez que você inverter, você inverte o sinal. Por exemplo, vou fazer um e vocês podem determinar os outros a partir disso. Ó. Vou inverter esse aqui. Ó. J vetor I. Isso dá menos K. A mesma coisa. Ó. J vetor K dá menos I vetor K menos J. Qualquer outra combinação é zero. Ó. I vetor I é zero, J vetor J é zero, K vetor K também é zero. Ele só não é zero se forem perpendiculares entre si, aqui no caso dos vetores unitários. Então, produto vetorial, vetor C, AB, aí você tem que multiplicar pelo seno de θ. Né? O seno, então, para que, no caso dos vetores unitários, ele tem que ter 90 graus, porque seno de 90 é igual a 1. Tá? Então, olha só. Se A e B são paralelos ou antiparalelos, A vetor B é igual a zero. Que é isso aqui. Ó. Se tiver a mesma direção, aqui sempre será zero. O módulo de A vetor B, é representado por isso aqui, é máximo quando A e B são mutuamente perpendiculares. É o que eu estou falando aqui. Ó. Eles são valor máximo quando eles tiverem um ângulo de 90 graus entre eles. A regra da mão direita aqui, ó, se você pensar em dois vetores aqui,
se você pensar aqui, que aqui é I, aqui é J, para onde apontar o seu polegar, ele é o K. Como que a gente faz? Projetando o vetor, espalmando a mão em cima do primeiro vetor. Por exemplo, você está I vetor J. Você coloca a mão em cima do I, projeta em cima do J, e aí você obtém o vetor que é perpendicular, que é o K. Se você inverte o sentido, J vetor I, aí você tem que espalmar a mão no sentido do J, projetando no I. E aí o seu polegar que estava para cima, ele vem para baixo, então fica menos K. Tá vendo que a ordem aqui é importante, né? Ele não é comutativo. V vetor A é o inverso de menos A vetor B. Então tem que colocar o sinal de menos para indicar isso aqui. Tá? Então vamos lá para a gente tentar resolver aqui. Vou colocar mais uma página, porque aqui está muito carregado e fica difícil da gente entender. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui A vetor B. Eu tenho AX I mais AY, estou colocando B, AY J mais AZK. Então, o vetor A é representado pelas três componentes. Vetor BX I mais BYJ mais BZK. E vou fazer a multiplicação vetorial. Então fica assim, ó. Cada um deles tem que ser multiplicado por cada um do outro lado. Então, esse aqui multiplica por esse e por esse. A mesma coisa, esse, por esse, por esse, por esse, e depois esse pelos três aqui. Então, cada um dá 3, então vou ter 9 elementos aqui. Então, fica assim, ó. O primeiro, AX com BX. E aí fica I vetor I. Mais AX com o segundo, então com BY. I vetor J. E o AX com o terceiro, com BZ. I vetor K. Então, os três primeiros aqui já foram feitos. Então, continuando aqui, ó, mais. Agora o AY. AY BX J vetor I mais AY BY J vetor J mais AY BZ J vetor K. Por fim, o AZ. O AZ com BX, ó, AZ com BX, K vetor I, o AZ com BY, K vetor J, mais o AZ com BZ, K, né? Vetor K. Agora vamos lá. Só não é zero aqueles que tiverem direções perpendiculares. Toda vez que tiver o I com o I é zero, o J com J é zero e o K com K também é zero. Então, esse aqui desapareceu, ficou AX BY.
Para a gente não se perder, ó. Sempre assim, ó. I, J, K. Então, ó, o I, vetor J dá K, J, vetor K dá I, e o K, vetor I, dá J. Qualquer outra inversão, você tem que colocar o sinal de menos. Então, vamos lá no primeiro. I, vetor J. Então, I, vetor J, K. Então, primeiro aqui já foi. Depois, AXBZ mais AXBZ. I vetor K. I vetor K é o contrário do K vetor I. Então, dá menos J. Mas, esse aqui também foi embora. AYBX. AYBX. J vetor I. J vetor I. J vetor I é o contrário do I vetor J. Então, aqui, menos K. AYBZ. J vetor K. J vetor K é I. Mais AZBX. K vetor I. K vetor I é J. Mais AZBY. K vetor J. K vetor J é o contrário de J vetor K. Então, é menos I. Tem que ter 6 termos, né? Eram 9, eliminou 3, então tem que ter 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos organizar isso aqui. Ó. Então, vamos escrever tudo. A vetor B, eu tenho as componentes X, AYBZ, menos, observe que ele inverte, ó, AZBY. A componente aqui, se é YBZ, a outra ZBY. Esse é o I. O J tem AZBX, o outro tem que ser AXBZ. Vamos ver, ó, AXBZ menos AXBZ. Isso é o J. Mais o K, AXBY, o outro tem que ser AYBX, ó. Cadê o outro K? AYBX, está aqui, ó. AYBX, esse é o K. Então, está aqui o produto vetorial, tá? Que você pode, olha, vou colocar mais uma página aqui para você pode também representar por vetores, tá? Que às vezes a pessoa prefere, então você monta o determinante, ó, A vetor B, você pode fazer isso aqui, ó, I, J, K, repete as duas primeiras, I, J, aí vem o primeiro, ó, A, X, A, Y, A, Z, repete as duas primeiras, A, X, A, Y, aqui, BX, BY, BZ, repete as duas primeiras, BX, BY. E aí é só fazer a representação aqui, ó. O X, AYBZ, o J, AZBX e o K, AXBY, que é o positivo. Então seria assim, ó. AYBZ e mais AZBX, J mais AXBY, K.
Agora, no outro sentido, ele só inverte o sinal, ó. Do I. AZ, BY. Então, menos AZ, BY, I. No sentido J. AX, BZ. Menos AX, BZ, J. Mais, o menos, né? Positivo, negativo. Menos AY, BX. K. Organizando, então, o produto vetorial A vetor B igual AY BZ e depois o outro menos AZ BY I mais J AZ BX menos AX BZ J mais AX BY menos AY BX. Tá? E, na verdade, ele se torna muito mais fácil, né? Se você já tem todas as componentes, faz o determinante e manda ver. Bom, teste 5. Os vetores C e D têm módulos 3 e 4 unidades, respectivamente. Qual é o ângulo entre os dois vetores se o módulo do produto vetorial é igual a zero? Olha só, se é produto vetorial, ele é igual a zero se o ângulo for zero. E 12, isso a gente já fez, né? Se eles estiverem 90 graus. Então, se eles estiverem 90 graus, só que a gente fez produto escalar, né? Então, se eles estiverem 90 graus, qual é o ângulo entre os dois vetores se o módulo do vetor C e D é igual a zero? E se ele for 12 unidades, não é? Produto vetorial, se eles estiverem na mesma direção, se o ângulo for igual a zero, se eles estiverem assim, produto vetorial aqui é zero. Porque seria I vetor I. E aí, se eles estiverem 90 graus, seria I e J. E aí você multiplica um pelo outro. 3 vezes 4, 12. Aqui um pequeno resumo, né, do que a gente fez. Tá? Lembrando que lá no início a gente fez decomposição de vetores. O vetor, o módulo do vetor, né, dado pelo teorema de Pitágoras. O ângulo dado pela tangente. E, por fim, os vetores unitários aqui que a gente representou, fazendo o produto escalar e o produto vetorial. Bom, então vamos lá para um pequeno problema para a gente resolver. Um pequeno exemplo aqui para que a gente possa trabalhar o que a gente viu. Eu tenho dois vetores. Então, dado dois vetores. A igual a 3i mais 4j mais 5k. E o B, 5i mais 3j mais 4k. Então eu posso pedir para você, primeiro, determine item A
A mais B. Nesse caso, soma vetorial, você soma componente por componente. Você só pode somar o x com o x, o y com o y e o z com o z. Sem nenhum problema. Item B. A escalar B. Produto escalar. Produto escalar vai dar um número, tá? Que se você fizer, só dá um número, ó, todos aqueles que tiverem perpendiculares é zero. Ó. IJ dá zero, IK vai dar zero e KJ também dá zero. Quem é que não zera? O I escalar I, que é 1, o J escalar J, que também é 1, e o K escalar K, que também será 1. Então, produto escalar você vai fazer esse com esse, esse com esse e esse com esse. Tá? O restante tudo zero. Ó, o I com J zero, o I com K zero, tudo zero. E aí você vai ter um número e aí você vai somar esse número aqui, que é o produto escalar. C. O produto vetorial. A vetor B. Aí eu aconselho a montar o determinante. Fica muito mais fácil. Ó. I, J, K. Quem é o I? Ó? 3, 4 e 5. Do A, 5, 3 e 4 do B. E aqui você repete as duas primeiras colunas e faz o procedimento. Tá? Por fim, D, eu tenho A. Opa. A mais B, que eu já fiz lá no item A, e você vai fazer o escalar com o B. Tá? Que aí vai dar um número também. Tá? Ó, esse com esse vai dar um vetor, e aí esse vetor você multiplica por esse aqui. Tá ok? Então, bom trabalho para vocês e até o próximo.